Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo 1, iniciando a série super, hiper, mega fantástica que é Professores Inspiradores, nosso episódio 2. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro. Estou com um vestido laranja, uma coisa assim da moda, né? Claro, porque eu sou chique. Salto Anabela, evidentemente. Tenho 42 anos, 1,64 m. Estou sentada em uma cadeira preta. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verdes, cinza e branco, os conectores cinza. E nesse episódio vamos conversar com uma pessoa maravilhosa. Sim, ela é esplêndida, professora Tairine Rocha. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou Tairine Rocha, tenho 33 anos, tenho os cabelos escuros, cabelos pretos, na altura do ombro, estou vestindo uma blusa branca, calça jeans azul e sandália branca. Seja bem-vinda, Tairine. É uma grata satisfação receber você aqui nos estúdios do Campus Porto Velho, Zona Norte, nessa série em que você é uma professora inspiradora, não só para mim enquanto pessoa, enquanto professora, mas também para todos os alunos e pela sua trajetória de vida. A Tairine, ela é professora da educação infantil, já faz uma longa data, né? A gente não vai contar detalhes da intimidade, gente. Vocês vão conhecer a história, é por isso que ela está aqui. E justamente para isso, inspirados em Paulinho, porque Paulinho é tudo, né? Pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática docente. Então, quais esses saberes? A gente vai começar com aquele que talvez seja um dos mais importantes, que é quando chama o coração, Tairine? Quando que você foi chamada por essa jornada maravilhosa que é a educação? Quando você sentiu aquele calorzinho? Ou quem te inspirou, assim como você inspira hoje, quem te inspirou a ingressar no mundo mágico da pedagogia? Bom, gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, Anabela. Estou muito feliz de estar aqui. Gratidão sempre, né, pelas nossas trocas. Ai, coração. Pelas nossas trocas diárias, né, ali enquanto companheiras, né, de trabalho. Bom, comecei muito pequenininha, né, com mais ou menos uns 5, 6 anos, a brincar de professora. Né? Geralmente a gente ouve histórias assim de amigos, de conhecidos, e muitas professoras sempre me relataram que começaram brincando em casa, né? Com as bonecas, e foi assim que eu comecei. Dava aula para as minhas bonecas, né? Para as minhas Barbies ali, os ursos, montava a minha própria sala de aula e eu era professora. Então começou ali, né? Naquelas brincadeiras de infância. Corrigia a atividade, aplicava avaliação, tudo ali junto com as bonecas. E era uma brincadeira encantadora. Era uma brincadeira, para mim, era uma brincadeira encantadora. E séria? E seríssima, porque eu avaliava, eu dava nota, Nossa, corrigia. você já avaliava? Como avaliava assim? já. Dava nota e corrigia e fazia coraçãozinho. Tudo que a gente faz hoje na educação infantil, eu fazia, né, há mais de 20 anos atrás. Então, assim, começou com uma brincadeira que, para mim, era uma brincadeira muito saudável e uma brincadeira muito inocente, que eu não imaginava que anos depois viraria a minha profissão. Então, comecei ali muito pequenininha, brincando, né? Fiz ensino médio, concluí. E na hora de escolher a profissão, fiquei pensando, o que eu vou fazer? Né? Tive muito apoio do meu pai, em especial, para seguir na carreira de professora. Porque é mesmo, assim, geralmente geralmente é difícil, né? Até hoje, quando
Até hoje isso é um fato, quando você escolhe, Sim. mesmo pelo coração, não Sim. por escolhas, né, sociais ou dificuldades que a gente passa, as pessoas dizem, sério, você vai ser professora? Seu pai, sua família apoiou? Principalmente o meu pai. A minha mãe ainda ficou assim, meio receosa, né? Professora, dá muito trabalho, você vai trabalhar bastante, não vai ter férias, não vai ter não sei o quê. E o meu pai sempre ali dando força. Eu tenho primas professoras que não moram aqui em Porto Velho, moram, né, em Fortaleza. Eu tenho 4 primas professoras, todas pedagogas. E elas são mais velhas do que eu. Então, assim, quando eu cheguei no ponto ali de sair do ensino médio e escolher a profissão, eu tive essa visão delas já estudando e me dando feedbacks de tudo que elas já estudavam, né, dos conteúdos e tal. E aí, no meu primeiro momento, assim, de escolher o curso que eu ia fazer no vestibular, eu sempre gostei muito de português. Sempre gostei. Para mim, assim, era a melhor disciplina da escola. Então, eu acho que aí tinha uma rixa entre letras e pedagogia. Pedagogia, não sei não, letras, E aí, sempre, por gostar muito de português, fiz o vestibular da Universidade Federal de Rondônia e fiz para letras português. E passei. Comecei a cursar. Cursei, fiz os 4 anos de letras, me formei, mas foi uma profissão que eu nunca... para você ver aí o coração, o coração. O coração, justamente. Mas eu nunca exerci a profissão de, digamos assim, dar aulas de português. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, assim, 21, 22, que eu estava assim, no comecinho da faculdade, eu entrei num projeto chamado Mais Educação, do governo federal. E aí eu comecei, na verdade, a dar aulas de reforço para os meninos, para os adolescentes. Então eu digo que, assim, essa foi a minha primeira experiência como professora, foi dar ainda na faculdade. Ainda na faculdade. Para quem não sabe, né, quem quiser saber mais, inclusive, o Mais Educação foi um programa do governo federal, no sentido de permitir interdisciplinaridade, né, potencializar e oportunizar também outras atividades na escola, como, por exemplo, capoeira, música, reforço arte. de língua portuguesa, de matemática. Isso, eram mais ou menos as matérias assim mais onde os alunos tinham mais dificuldade, né? Exato, por exemplo, português, matemática, né? Tinha algumas professoras ali que davam aula de artes, né? Pintura. Então era basicamente e mesmo assim, você estando no curso, você ainda não tinha iniciado estágio nem nada. Você ingressou no programa como primeira experiência. Foi a minha primeira experiência. Não tinha feito ainda os estágios obrigatórios, né? Que a faculdade solicita. Não tinha. Então, assim, eu fui para a sala de aula ali no susto, né? Foi no susto, mas era uma vontade que eu tinha, antes de começar os estágios, a ter essa primeira experiência. Então, comecei a dar aula no Mais Educação para os meninos de 5º ano, 6º ano, até 8º ano. Então, eu digo assim, que foi a minha primeira experiência com sala de aula, dando essas aulas de reforço de língua portuguesa para os alunos, né? E aí, trabalhei uns 3 anos no Mais Educação. 3 anos, trabalhei no Carmela Dutra, trabalhei no Maria Carmozina, lá na Zona Leste, trabalhei no Duque de Caxias, trabalhei no Barão dos Solimões. Nesses 3 anos eu fui assim, pingando de escola em escola, assim, porque a gente não trabalhava todos os dias. Então, por exemplo, eu tinha minha semana livre. Então, segunda-feira eu dava aula no Carmela, na terça-feira eu ia para outra escola. A gente ia revezando, montando assim uma organização pessoal, ia dando aula, mediando os meninos nessas escolas. E quando que você foi para pedagogia? Tô curiosa. Então, para pedagogia foi no meio do curso de letras. Foi quando eu decidi assim. Eu sempre tive muitos primos, eu tenho primos mais novos que eu. Então, assim, eu era aquela prima que ajudava todo mundo na atividade. Então, assim, os meus primos mais novos iam para casa. Você era professora de reforço. Já era de reforço. Então, assim, a família já me via ali como uma professora. E eu sempre gostei muito de criança. Eu não tenho irmãos, eu sou filha única. Então, assim, eu não tive a vivência de ter irmãos. Eu sempre tive muitos amigos e muitos primos. Então, assim, pelo fato de eu ser sozinha em casa,
eu comecei, foi um dos pontos, assim, positivos de ter começado realmente a ir brincando, assim, com relação a ensinar. Então, as minhas bonecas, os meus ursos eram os meus companheiros, e aí eu fui começando esse trabalho, assim, já de professora com eles em casa, né? Porque não tinha tanta vivência com crianças, apesar de ter muitos amigos, assim, na rua onde eu morava, né? Na época com a minha mãe. Então, assim, quando eu estava no sexto período, acredito que no sexto período de letras, foi quando eu decidi assim, não, agora eu vou seguir o que eu quero realmente, que é o que o meu coração sempre chamou para esse lado de realmente trabalhar com crianças. E aí fiz o vestibular da Uniron, da antiga Uniron na época, fiz o vestibular e passei. Aí você trancou letras? Não tranquei. Ah, você continuou? Fiz dois cursos simultâneos. Eu não vivi, assim, basicamente, né? Porque pra a gente que é acadêmico, a gente já não vive já muito, sabe, né? Mas... porque a nossa rotina, na verdade, ela é muito exaustiva por si só. Você trabalhando, você estudando num curso único, né? Você tem ali as demandas de sala de aula, você tem as demandas de pesquisas em campo, tem que ler muito livro, tem que estudar, tem apresentação, tem seminário. Então, assim, já, por si só já é uma rotina muito cansativa. E agora você dobra essa rotina com 2 faculdades simultâneas. Sim. Então, assim, a minha rotina naquela época foi bastante pesada. Eu trabalhava de manhã nas escolas, dando aula, assim, a semana era toda comprometida, né? Cada dia da semana era uma escola diferente. E aí, à tarde, eu ia para o campus da Uni, lá na BR, à tarde, pegava ônibus ali meio-dia, ia no ônibus lotado e ia para a faculdade. No calor? No calor, passava a tarde na Uni, estudando, né, nas aulas, e muitas vezes almoçava por lá, porque, por exemplo, eu saía às vezes da escola 11h30, meio-dia, eu não tinha tempo de ir em casa. De parar para comer. Não tinha tempo para parar para comer. Então, assim, o meu almoço, basicamente, era na faculdade. Então, ali por lá, eu já chegava, levava muda de roupa, trocava, e só não dava muito tempo, assim, de tomar um banho, assim, tranquilo, né? Não tinha esse luxo, digamos. Intenso. Era uma rotina. Você me falou um negócio interessante e eu vou aproveitar. De que lia muitos livros, de falar muita coisa. E aí, assim, qual livro durante a sua formação enquanto professora que foi marcante para a sua formação, para a sua constituição enquanto professora? Eu tenho... Não vale o Paulinho. Ai, mas eu já ia dizer Paulinho. Paulinho, meu companheiro, foi companheiro, assim, desde sempre na faculdade. E é engraçado que ele não se refere somente à pedagogia. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu fazia letras na Uni, ele já era uma referência muito grande, até porque no curso de letras nós temos as disciplinas de psicologia, né? Basicamente o curso inteiro, assim, de psicologia. Psicologia 1, psicologia 2, teorias da psicologia, então a gente tem muito isso. E Paulinho já era ali um conhecido. Conheci ele, na verdade, não foi na pedagogia, foi no curso de letras. Foi no curso de letras. Foi no curso de letras. E aí, quando eu fiz essa transição, que eu consegui me formar, porque foi um período assim, muito árduo, mas eu formei em letras, né? Colei grau, tive formatura e tudo. E continuei seguindo na pedagogia. Então, até porque tinha começado depois. Tinha começado recentemente, né? Então, assim, foi terminando uma e começando outra, mas sempre fazendo esse início, assim, ele foi simultâneo. Então, assim, Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire foi um norteador extremamente importante nessa saga de estudo, porque norteava muitas práticas em que a gente já precisa aprender logo de cara, assim, quando você chega na pedagogia. Porque, por exemplo, a gente já começa a estudar... Eu já tinha muita base de psicologia, tanto é que foram disciplinas que eu consegui aproveitar, né? Algumas sim, outras não, por conta das cargas horárias que, às vezes... Não bate, são incompatíveis. Não bate, né? Então, algumas foram incompatíveis, outras eu consegui aproveitar. Então, assim, na pedagogia, a gente lia bastante e
inúmeros livros, assim, não pensem que a gente vai passar 4 anos de faculdade, ou 3, que seja, assim, só em estudar as práticas, mas sem ter uma base, assim, formativa, né, para você se embasar, até porque você precisa estudar, você precisa apresentar trabalho, você precisa ter todas as vivências possíveis, e eu digo que também impossíveis, porque a gente tem sempre que estar dando até porque a teoria nunca vai abarcar todas as possibilidades de experiências e vivências que você vai ter na sala de aula ou na educação, né, de um modo geral. É muito importante. Eu digo que ela é muito importante, mas ela não é o curso 100%. Né? A gente costuma dizer, e hoje eu sou a prova viva, assim, de que a prática ela é extremamente necessária. Então, assim, num curso de pedagogia, a gente lê bastante, a gente estuda bastante, a gente tem muitas vivências de materiais, a gente conhece muitos autores, muitos livros. Mas eu digo que o que te ensina, que o que te prepara para a tua vida acadêmica, seja em educação infantil, seja em ensino fundamental, é a tua prática, é o teu dia a dia nos estágios. É por isso que eu digo assim, eu costumo falar que os estágios, eles são de extrema importância. Os meus estágios e essa minha primeira vivência, lá no comecinho da minha carreira, quando eu tinha 21, 22 anos, nesse projeto do Mais Educação, por mais que sejam com pré-adolescentes, digamos ali, para mim foi um curso preparatório. Porque quando eu cheguei na sala de aula, já das minhas práticas pedagógicas de pedagogia, eu já sabia, eu já conhecia, já sabia como é que eu tinha que me portar dentro de uma sala de aula, já sabia que tipo de roupa usar, já sabia, já tinha uma base mais ou menos de como você se referir a adolescentes, né, a crianças e até mesmo a alunos ali do fundamental e médio. Entendeu? Então, eu tive todas essas experiências nos estágios. E eu digo que essa parte do estágio ela é de extrema importância. Você não pode pular, você não pode ignorar, porque é ela que vai te dar uma visão. Vai te subsidiar. E te falar, poxa, é isso mesmo que eu quero. Porque você está dentro da sala de aula. Enquanto você é aluno, você é aluno. O teu professor, o teu mediador, ele está fazendo o teu papel... O papel, na verdade, que você vai exercer daqui a alguns anos, né? Daqui a 3, 4 anos. E mesmo que você leia, a postura é diferente. A postura é diferente. Tem uma máxima, né? Você só aprende fazendo. Exatamente, você só aprende fazendo. E as posturas, elas são completamente diferentes. As abordagens, elas são diferentes. Porque, por exemplo, você não consegue conversar com uma criança de 4, 5 anos, de educação infantil 3, 4, 5 anos, ali que abrange a educação infantil, você não consegue conversar com ela da mesma forma que você conversa com uma criança com um aluno do ensino fundamental. Entendeu? Os pensamentos são diferentes, né? Os entendimentos, as aprendizagens são muito diferentes. Então, assim, para a educação infantil você precisa ter uma abordagem. Claro que você aprende tudo isso nos conceitos que a gente vai estudando na faculdade. Mas é como eu bato sempre na tecla. A prática, o teu dia a dia na escola é o que vai te nortear e o que vai te preparar ali 100% para o teu futuro, né? Então, assim, as abordagens são completamente diferentes, né? Não pensem que a gente vai conversar ali com uma criança da mesma forma que a gente conversa com um menino lá do 5º ano, 6º ano, né? Porque esses adolescentes de hoje em dia, principalmente com a nossa era tecnológica, eles têm muito acesso, né, a muitas informações. Então, é tablet, é celular. Muitas vezes são conteúdos que não agregam em nada, né, assim, na vida deles. Mas a gente sabe que tem essas situações. Então, assim, eles sabem de muita coisa. E tem adolescentes hoje que dão aula para você. Com certeza, a gente aprende todos os dias. Aliás, o Paulo Freire fala isso, né? De que a gente aprende com o outro em constante diálogo. São trocas, então assim, é muito bacana essa troca com uma criança assim mais velha, de 4º, 5º ano, porque você fica assim, de boca aberta com tanto de informação de mundo que elas trazem pra gente. E conversam com você como se eles fossem um adulto. Então a gente tem que estar sempre muito atento e com a anteninha ali sempre ligada, porque eles são, olha... Tairine, falando desses públicos diversos, né, que você já teve experiência de lecionar, de trabalhar,
a sua história é uma história de alfabetizadora. Alfabetizadora. Você é uma pessoa que tem aí uma experiência significativa e constante com a alfabetização. Sim. Nessa sua trajetória de como você se tornou professora, como você se tornou alfabetizadora? Como que você se encontrou nesse espaço de alfabetizar? Como que você... quais são suas práticas maravilhosas? Que eu sei, mas eu vou deixar ela contar para vocês, tá? Então, quais são suas práticas maravilhosas de alfabetizar? Quais são os recursos e as dinâmicas que você, a partir de todas essas experiências que você já teve, que você acredita, que você valida, que você fala assim, olha, é uma estratégia válida, embora a gente saiba, é claro, que depende muito do contexto, depende muito dos sujeitos que estão envolvidos. Mas como que você se tornou, então, alfabetizadora? Como que é essa prática para você? E quais são as práticas, mais uma vez, gente, maravilhosas que essa pessoa faz? Então, me tornei alfabetizadora por um convite. Assim, não, vou ser muito sincera aqui para vocês, nunca imaginei que eu fosse me tornar uma professora alfabetizadora. Não passou pela minha cabeça, assim. Claro que a gente nunca sabe... Você estava lá, você era menina inocente, você é alfabetizadora. Não foi assim, dessa forma. Por mais que quando a gente começa uma faculdade, a gente começa um curso, principalmente na nossa área de pedagogia, que é muito ampla, né? Uma variedade assim, de leques que você tem ali, oportunidades muito bacanas de trabalhar dentro da sala de aula. Mas assim, eu sempre me imaginei ali com a educação infantil e sempre me imaginei ali com os meninos do 3º, 4º e 5º ano. Então, assim, a alfabetização, ela para mim era um lance, assim, muito... distante. Eu não acreditei, de fato, que eu pudesse ser professora de alfabetização de 1º ano. Então, assim, foi um convite, né, da minha querida diretora da escola onde eu trabalho, e ela chegou para mim, assim, um dia, em 2019, e imagina, eu estava grávida. Passei 1 ano alfabetizando grávida, né, ali um pouquinho antes da pandemia. Foi meu primeiro ano, assim, de alfabetização, foi 2019. E aí, foi um convite, assim, da Camila, que ela falou, Tairine, chegou um momento, assim, que você precisa dar digamos que assim, que um passo a mais de acordo com as turmas. Você recebeu um chamado? Recebi um chamado ali, né, meio que um pouco assim, mais convincente, mas que eu acreditei muito que fosse dar certo, porque eu falei, poxa, se de uma pessoa que já tinha uma experiência, que já foi professora, que foi coordenadora, que foi orientadora... Você se sentiu honrada, né? Foi uma honra, né? Eu falei, verdade. Poxa, não é assim, não é à toa que, né, tá me fazendo esse convite. E aí aceitei, tive disciplinas de alfabetização e letramento na faculdade, tanto em letras quanto na pedagogia. Tive nos 2 cursos ali. Verdade, nesse ponto acabou que letras, né, reforçou esse seu início na alfabetização. Exatamente, eu tive as 2 disciplinas ali e que foram muito bem aproveitadas porque as professoras, elas sempre falavam assim... você não vai conseguir alfabetizar uma criança com ela sentada 4 horas dentro de uma sala de aula, você não vai ter resultado dessa forma. Então, assim, as primeiras dicas, os primeiros direcionamentos que eu tive na faculdade foi assim, é o lúdico sempre. Você não vai conseguir fazer esse trabalho com uma criança sentada a manhã inteira dentro de uma sala de aula, não vai funcionar. Principalmente porque a gente tem crianças de vários níveis, né? Então, vai ter criança que vai chegar no 1º ano para você, que sabe de muita coisa, que já conhece alfabeto, que já conhece famílias silábicas, que já conhece números de 1 a tal, de 1 a 50, de 1 a 30, e vai chegar na sua mão crianças que não sabem de nada, entendeu? Então, assim, o público hoje da nossa realidade... ele é um público muito diverso, nem todas as crianças são da mesma forma e nem todas as crianças aprendem da mesma forma. Então, o primeiro desafio está aí. Você, como professor, precisa ter um olhar muito bem direcionado e conhecer muito bem o seu aluno para você aplicar as suas práticas pedagógicas com ele de acordo com a necessidade, com a realidade que ele está tendo ali.
Então, por exemplo, tem crianças que aprendem só de você falar, de você expor um conteúdo no quadro ou com cartazes ou com apresentações de PowerPoint, que a gente usa de tudo na pedagogia, né? É livro, é caderno, é PowerPoint, é desenho, é música. Então, tem crianças que têm muita facilidade em entender um conteúdo exposto dessa forma. Mas tem muitas crianças que precisam de estar ali, você escrevendo junto com ela, e essas crianças, basicamente, são as que têm mais dificuldade de aprendizado. Então, por isso que eu falo, a gente precisa ter sempre um olhar diferenciado para cada criança. Né? Não adianta você querer ensinar todas da mesma forma, porque não flui, não funciona. Você vai se desgastar, a criança vai se desgastar também, a família vai perceber que o teu trabalho não está fluindo, você não está conseguindo, e a criança vai chegar no final do ano, ela não vai conseguir, né, te entregar tudo que você propôs. Então, assim, esse chamado da alfabetização foi bem assim, um convite muito especial que me foi feito, acreditando no potencial que foi enxergado dentro de mim, que eu não via, né? Porque para mim eu ia passar, sei lá, a vida toda ali no ensino fundamental, nos primeiros anos, né? Então, assim, para mim foi uma surpresa muito grande e aceitei logo de cara. Eu falei, poxa, é um desafio que eu, enquanto professora, enquanto, né, assim, meio que recém-formada, que eu precisava daquilo para poder, né, me compreender, me entender enquanto professora e estar aberta a novos desafios. Então, assim, aceitei logo de cara. E o primeiro ano de alfabetização ali já veio com a pandemia, né? Porque no ano seguinte foi o ano que já foi ali que tudo fechou. Já foram 2 movimentos intensos, né? Que é assumir uma turma de alfabetização. Isso. E grávida, né? Que a gente não pode esquecer aí da condição da mulher, que a maternidade é uma condição ímpar, é uma condição especial. Exatamente. E que, apesar das garantias que têm sido ganhadas ao longo do processo legal, jurídico, a gente ainda vai até o último dia da gravidez. Até o último dia. E aí, com educação infantil, imagina, você com crianças pequenas. Eram muito pequenininhos, e grávida. 5, 6 anos, a maioria eles fazem pelo meio do caminho, assim, 6 anos, né? Então, como você própria falou, é um desafio, são 2 desafios, na verdade, né? E agravado literalmente, porque foi um estado de pandemia, né? Foi um estado de saúde pública, né? Então, agravado pela pandemia. O meu primeiro você teve que alfabetizar online. Porque aí chegou num ponto que eu quero que você conta pra gente. Você alfabetizou online. Essa questão da pandemia, para todos nós, na verdade, né? Ela foi uma surpresa muito grande, apesar da gente já ouvir boatos, né? De que os primeiros contágios, assim. Mas a gente nunca acha que ia tomar... Pelo menos eu, assim, nunca achei que fosse tomar uma proporção muito grande como aconteceu. Então, assim, o primeiro ano foi ali um ano de experiência em que eu tive que estudar bastante, tive que buscar, tive que reaprender muitos conceitos, né, muitas formas de ensinar, né, brinquedos, brincadeiras, alfabeto móvel. Tudo que envolve esse universo da alfabetização não vem na nossa bagagem de faculdade. É um propósito que você recebe, que você tem que ir em busca. Nada vem pronto na sua mão, você não tem um manual assim para você. Claro que a gente tem as ementas que vão embasando os conteúdos, né, ali de aprendizagem, e o próprio material didático que as crianças usam, né, que são os livros, português, matemática, né, que eles já entram nessa fase. Mas além de todo esse arsenal de materiais que tem para você trabalhar, você ainda precisa ir além,
né? Porque, como eu falei, as crianças elas não aprendem da mesma forma. Então, por exemplo, crianças que aprendem brincando, você tem que levar o lúdico para elas. Você tem que buscar, você tem que confeccionar muitas vezes. Eu fui aquela professora logo no início que confeccionei muitas coisas em casa. Então, eu fiz alfabeto com tampinha de garrafa PET, né? Fiz tabuleiro em EVA. Então, era todo papelão. Então, assim, a carga da professora ali, você se vê artesã e professora ao mesmo tempo. Ai, adorei essa palavra, artesã. Não, e eu me descobri nessa, vou te confessar aqui, eu descobri nesse meio, assim, de ter que confeccionar muitas coisas, o meu gosto, assim, por esse lado, assim, de ter que construir, de ter que fazer brinquedos. E eu Na falei, verdade, nossa, essa proposta, e é uma das coisas que eu admiro na sua prática, é essa proposta de construir. E não é construir, não é você construir você professor enquanto artesã, mas você construir junto com a criança. Isso. No processo. No processo. É um processo muito bacana porque, por exemplo, a gente faz muitas coisas em casa até para adiantar a nossa aula, né? Então, por exemplo, uma aula que eu vou fazer amanhã com o alfabeto. Então, final de semana era meu trabalho, assim, de casa. Catava tampinha, pegava nos vizinhos e tal e fazia, né? E você tocou num assunto muito importante, que as crianças, elas também se sentem muito valorizadas quando elas estão junto com você fazendo. Nossa, elas se sentem assim de uma forma... Elas se sentem muito úteis, porque elas não se colocam só no lugar de aprendizado, entendeu? Elas estão ali junto com você, manipulando um pedaço de EVA que seja, e que eles não têm assim, muito manejo, mas que eles cortam ali tortinho, mas é do jeito deles. Até porque o propósito não é ficar perfeito, exatamente. Não é ficar assim, principalmente, meu Deus. Aliás, não só na alfabetização, né? Mas especialmente nessa área que nós estamos comentando. Então não é nada assim que a gente espera que fique muito perfeito, que fique cortadinho direitinho, que fique muito bem desenhado, colado, porque é um material que é feito pelas crianças. E eles estão nesse processo de desenhar. Muitas crianças, como eu falei, elas chegam no ensino fundamental sem ter, assim, muita coordenação motora. Então, muitas não conseguem cortar, não tem manejo e tal. E aí é um trabalho que a gente tem que fazer ao longo de todo o processo. A gente não pode fechar os olhos para isso. E é muito bacana essa parte de construir tanto a gente dentro de casa, assim, sozinha ali no nosso quarto, porque você vai fazendo ali um jogo de tampinhas, mas daqui a pouco você tem outra ideia. Poxa, eu vou pegar aquela garrafa ali, vou fazer outra coisa, e as ideias ali, elas vão surgindo, é muito bacana. E tem a parte também que as crianças trabalham junto com a gente, e a gente consegue ver esse resultado quando eles estão brincando, quando eles estão manipulando o próprio material que eles construíram, e eles vão começando a juntar. Poxa, B com A, Bá, com tampinha de garrafa, que você muitas vezes joga no lixo, né? Vai para o lixo e a gente não imagina que aquilo ali é um recurso riquíssimo. Então, nesse meu primeiro ano de alfabetização, lá em 2019, eu trabalhei muito com isso, né? Eu trabalhava tudo de maneira, assim, organizada. Então, metade da manhã trabalhava o livro, porque a gente tinha que entregar no final do ano um material feito pela criança, que era comprado, né, pela família. Então, a gente tinha que trabalhar. Compreende ali a matriz curricular, né, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, precisa. Né, entre aspas, digamos assim, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Do ponto de vista normativo. A gente não tem como fugir desse lado. Então, a gente trabalha os livros, a gente trabalha os cadernos, porque nessa fase eles precisam aprender a tirar do quadro. Então, é aí que a gente já vai preparando os alunos também nessa fase da alfabetização, que é um leque de possibilidades. Então, assim, são muitos nortes que a gente precisa seguir e estar sempre de olho na série seguinte. Porque, por exemplo, no segundo ano, eles precisam ter vivência de cópia de quadro, né? É interessante você falar de cópia de quadro, porque há um movimento contra a cópia do quadro, né? Há um movimento de que o quadro, né? O professor não passa para copiar do quadro, é uma coisa repetitiva, não sei o quê. Mas quando você analisa do ponto de vista pedagógico, da aprendizagem, há toda uma razão científica por trás, né? Porque no sentido de você ver o que está sendo representado, de você manter a atenção e conseguir seguir a concentração, de você transpor o símbolo, né, o signo que
que foi colocado no quadro para o seu caderno, a própria manipulação da mão, de segurar o lápis. Então, é lógico que você não vai passar o dia todo, né, a semana toda copiando. Mas é importante entender isso no processo de alfabetização. São pequenos momentos assim que a gente precisa, como você falou, a gente não pode fugir disso. E a gente precisa trabalhar, porque ele vai ser cobrado lá na frente, seja no segundo ano, no terceiro, que ele tem essa vivência de cópia. Então, lá com os pequenininhos, a gente precisa estar atento a esse ponto e fazer com que os nossos alunos, ensine os nossos alunos a ter essa experiência. E eles amam, viu? Não vou dizer que para eles Nunca tive, na verdade, essa experiência de ser uma coisa assim, cansativa. Claro que a gente não vai colocar lá um texto de 5, encher o quadro de uma criança. Mas o cabeçalho da escola eles conseguem fazer, lista de nomes. Então, assim, a gente vai dando pequenos passos por dia. Tem um ditado que fala assim, né? Pequenos passos a cada dia. E com as crianças dos anos iniciais ali do ensino fundamental, a gente vai trabalhando dessa forma. O que mais me encanta na sua fala é que quando você comenta, né? Usei tampinhas, usei isso, usei aquilo. A gente percebe que, como você falou na formação, não é... E mesmo você tendo a prática, mesmo você tendo tido a experiência ainda durante o curso, o quão importante é se embasar nos princípios, né? Nos princípios do que se faz educação. Então, quando você tem isso... Aí, vou voltar para o Paulinho, porque ele é tudo, né? Quando você tem princípios, você visualiza práticas, né? Mesmo que elas não existam em livros, você visualiza essas práticas a partir do seu contexto, a partir do seu público, a partir da sua realidade. Tairine, é claro que a gente ficaria aqui ad eterno, porque são coisas que... eu tenho um monte de pergunta para você. Estamos aqui para Mas vamos aí para a pergunta final, né? Já caminhando para o nosso encerramento. Paulo Freire tem um outro livro chamado Cartas a Cristina, que é quando ele vai para o exílio, né? E fazendo aí a ponte entre Cartas a Cristina e Pedagogia da Autonomia, que fala os saberes necessários, quais seriam, assim, suas... o que você falaria para inspirar aí quem está nessa jornada da educação, quem está começando na jornada da educação, quem está se reconhecendo professor, ou quem ainda não está se reconhecendo professor, mas já está no caminho, já foi chamado, mas talvez ainda não respondeu. Precisa responder, gente, esse chamado, porque é um chamado que eu digo que vem do coração. Porque ninguém se torna professor à toa, né? Não é uma profissão que claro, exige muita dedicação, exige muito empenho por parte de quem está ali estudando, né? Principalmente nessa parte aí da faculdade, que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas é muito importante você estar sempre atento ao material que você está estudando, né, no caso, né, aos cursos que você faz, as palestras, as formações continuadas, que são maravilhosas, né? Então, assim, tem muitos cursos que eles são ofertados na internet, aí no próprio, às vezes, Instagram, no próprio Facebook, aí, né, que a gente tem aí de rede social. Vira e mexe, pelo menos para mim, assim, aparece muitas ideias e muitos links, assim, que você consegue se inscrever de graça, você não paga nada por isso. Alguns são pagos, outros são completamente ali, né, gratuitos para quem deseja. Então, assim, são lives, são formações continuadas, cursos, PDFs. Então, assim, a gente não pode dizer que oportunidade não falta para você ter o conhecimento ali nas suas mãos, né? Então, assim, estudem, dediquem-se ao que você quer, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente precisa fazer com amor. Então, assim, estudem, foquem no seu objetivo, foquem no que você quer ser, no profissional que você quer exercer, na profissão que você quer exercer futuramente, e estude. Acho que esse é o único, assim, um dos das dicas mais valiosas, assim.
tenha foco, tenha persistência, muita resiliência. Os desafios são muitos, né? O cansaço do dia a dia, o nosso trabalho às vezes nos esgota, a gente está muito cansado, com muito sono, né? A gente sabe que tem tudo isso, todas essas situações externas que às vezes nos desanimam. O desânimo vem, né? Por muitas vezes eu me senti muito cansada, muito exausta e, ai meu Deus, será que vai dar certo? Não quero mais, e por muitas vezes eu pensei em desistir, mas assim, eu sempre coloquei assim dentro do meu coração e pedia muita iluminação a Deus. E falava assim, Senhor, se for da tua vontade, eu preciso continuar nesse caminho, porque desistir eu não vou ganhar nada desistindo, né? Então assim, continuem, sigam o caminho de vocês e se dediquem. E a gente vai mais para frente, a gente vai colher os nossos frutos, e os frutos vêm e com muito gosto, viu? Eles vêm, muitos desafios, eles vêm e a gente precisa se agarrar neles, não dá para fugir, porque às vezes... particularmente eu sou suspeita. A gente diz que a profissão de professor nos escolhe, então você não segue nessa carreira à toa, né? Por mais que você vá ali pelo ramo da orientação, pelo ramo da coordenação, né? De repente ali você se forma em um professor que siga ali em diferentes vertentes, né? Por exemplo, matemática, geografia, história, mas é uma profissão que entra assim na nossa alma. E você precisa se dedicar a ela com todo amor, porque você está lidando com vidas. É igual os médicos, né? Que a gente fala que eles estão... Os médicos, eles não formam médicos, não se formam em medicina ou né, qualquer que seja ali a especialidade à toa, porque ele está lidando com vidas, né? Imagina só, você médico ali está negligenciando algum tipo de situação. É a mesma coisa dentro de sala de aula. A gente nunca pode negligenciar uma situação de uma criança que está com muita dificuldade. Então a gente tem que se doar, a gente tem que estar muito atenta às inovações tecnológicas que a gente falou sobre os meninos, né? Sim. Que ali conversam sobre tudo. Então a gente tem que estar sempre ali atento, né? E estudar bastante, porque hoje em dia a profissão nos pede que a gente precise se renovar a cada dia, né? Buscar metodologias, né? O meu aluno ali não está aprendendo, mas por que ele não está aprendendo? Será se o método que eu estou ensinando, será se a maneira, a minha abordagem é o que está dificultando ele? Então a gente precisa ter sempre esse olhar. E estudar, estar sempre atento a esses pontos aí que são cruciais aí na nossa caminhada. Não tem para onde fugir, gente, é isso mesmo. Mas vale a pena, viu? Não desistam, estejam sempre com foco ali, força, porque eu sou suspeita, assim, para falar, a Anabela me conhece Não vamos levar para intimidade, não vamos levar para intimidade. Fui professora dos filhos da Anabela, Eduardo foi meu aluno, segundo ano, se eu não me engano, segundo ano do Fundamental, e Beatriz por 2 anos seguidos, 2 anos, inclusive alfabetizei Beatriz, foi minha aluna por 2 anos consecutivos, exatamente, né, seguidos ali, e... Pessoa então, como eu falei, é suspeito, porque eu conheço a prática, né, dessa profissional, da qual eu agradeço mais uma vez, Tarine, por aceitar o convite, né, e contar a história. A gente vem numa proposta aqui do curso de pedagogia, que é a de que a identidade e a prática docente se fazem pelas histórias dos professores. O conhecimento pedagógico, a história da educação é a história de cada professor. De cada professor, de cada vivência de cada deles, vivência, né? desses professores, e que por muitas vezes foi negligenciado como alguém que lida com o conhecimento, mas que era incapaz de produzi-lo. Né? De que o que ele faz, o que ele realiza em sala de aula, na escola, não era tido como válido. Era preciso que outras pessoas de outras áreas estudassem e validassem. Então, a gente vem nessa tentativa de se reconhecer nessa identidade de que eu sou professor e, como tal, eu sou pesquisador, estou em constante inacabamento, porque preciso
constantemente Sim. aprender. Está se renovando, na verdade. Para me renovar e para continuar ensinando. Uhum. E o conhecimento pedagógico, o conhecimento educativo, não só de outras áreas, porque a pedagogia, eu sempre acho que a pedagogia é uma área tão humilde, né, de uma humildade tão grande, porque ela aceita de braços abertos as contribuições de outras áreas, sem nenhum questionamento, no sentido, né, olha, não foi produzido por mim, eu não quero, não, mas foi produzido, isso, né, isso é E compatível. abraça com todo o amor. Abraça, isso faz sentido, eu vou colocar aqui na minha prática, eu vou colocar aqui na escola, vou discutir isso. Então, a gente percebe, e eu espero que todos vocês tenham também sentido isso, como é importante você se reconhecer enquanto professor, saber do valor que você tem, não só enquanto profissional, mas na sociedade e para aqueles com os quais que você lida e que são vidas, como você falou, que são os alunos. São os alunos. Né, pelos quais a sua história vai continuar e vai transformar a vida dessas pessoas. E eles não esquecem da gente, viu? São assim, eu digo que essa área assim da pedagogia, principalmente a questão da educação infantil, é que eles levam dentro do coraçãozinho deles todas as professoras que passavam. Eu lembro das minhas professoras de educação infantil. Claro que algumas assim não faz alguns anos, né? Mas assim, eu reconheço algumas assim, vira e mexe assim, eu tenho algumas lembranças. Mas eu tenho um carinho muito grande por essas profissionais que passaram pela minha trajetória. E a gente percebe, quando a gente está dentro da sala de aula, que as crianças elas têm um carinho muito grande, elas se apegam a você. Você passa um ano inteiro com elas, né? Assim, e elas te reconhecem em qualquer lugar, elas te levam dentro do coração, elas fazem orações por você. Né? Eu tive experiências de muitos alunos que me colocavam, inclusive a minha família, assim, meu pai, minha mãe, né? E a minha própria filha, assim, depois que ela nasceu, porque ela virou sensação, assim, entre os alunos, que acompanhou, né, ali a jornada. A jornada, né? Então, assim, são crianças muito puras e que eles te consideram como parte integrante da tua família. E eles te levam para qualquer lugar, assim, ai, minha professora, tá brincando no parquinho, ai, minha professora que não sei o quê. Então, eu já tive muitas experiências dessa forma, crianças que me colocavam meu nome nas suas oraçõezinhas, assim, de noite, e você percebe ali, poxa, com pequenas situações, assim, sabe? Você consegue ter a visão, poxa, eu consegui fazer eu consegui fazer a diferença na vida daquela criança. E quando um aluno sai da sua mão no final do ano, que ele consegue, né, alcançar todos os objetivos que você tinha durante o ano, nossa, é uma recompensa muito grande, assim, que eu digo que, claro, né, a questão de dinheiro, de salário, essas coisas... É para além da prática profissional. É para além da prática profissional, porque, assim, a gente sabe que hoje em dia a gente necessita de ter essa via de mão dupla. A gente trabalha e recebe porque a gente precisa nós precisamos viver. Mas muito além da questão salarial, você precisa estar muito bem estruturado, você precisa gostar do lugar, do ambiente onde você trabalha, você precisa se sentir pertencente àquele lugar, porque tudo flui de uma forma mais tranquila, sabe? E as crianças, elas te dão o próprio retorno. Assim, você durante a tua caminhada, você vai conseguindo enxergar essas diferenças, sabe? E as cartinhas que você recebe, eu tenho cartinhas, eu tenho flores, eu tenho desenhos, tenho todos guardados. Não jogo, viu? Olha, eu quero montar, assim, o meu sonho, na verdade, é na minha casa, montar, assim, um escritório e conseguir guardar, assim, todas as minhas coisinhas que eu tenho desde o começo do ano. Desde o início, assim, sabe? Eu tenho muitas... As crianças, especialmente, são muito emotivas, são, né? muito emotivas. A emoção e elas levam a sério. É uma marca importante dessa fase. E por isso que a gente fala aqui da importância de você reconhecer a sua identidade enquanto docente, né? De se valorizar enquanto esse profissional, porque você, assim como a Tairine está aqui hoje, inspirando, e na sua jornada ela já inspira, você também será inspirador.
você vai ser um professor inspirador porque você vai lidar com essas pessoas, você vai estar na história de vida delas. Se você for alfabetizadora, você vai mostrar o mundo para elas. Então, é uma marca que, eu poderia dizer que é uma marca indelével, né? Do professor que alfabetiza, do professor da educação infantil. É ele que leva para, ele que conduz. E aí, essa inspiração é muito importante. É você estar ali como alguém que é o que talvez eu serei, Sim. daquilo que eu posso vir a ser, ou daquilo que eu não vou ser. Então, a gente tem que ter assumir a consciência de que somos professores, não é pelo puro amor, né, pelo amor romântico, digamos assim, não é pelo amor romântico, mas por acreditar não só que você inspira, mas que você pode transformar a realidade, né, que é uma das ações do educador. Tairine, muito obrigada pela sua participação. Meu amor. Estamos juntas ótimo, sempre. Foi lindo, adoro. Vamos ficar aqui, vamos continuar depois. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Mas muito obrigada, Anabela, pelo convite. Né? Espero ter ajudado, contribuído, né, com as práticas aí dos alunos. E estou à disposição para o que você precisar. Sempre, fica à você sabe disposição, disso. Que a gente chama de novo. Pode chamar, gente. Estou disponível. Pessoas, então, a gente encerra o nosso episódio de Professores Inspiradores com a professora Tairine Rocha. Se você quiser saber mais, vai ter aí a descrição, currículo, publicações, etc., história, para vocês acompanharem, conhecerem a história. A gente traz aqui, evidentemente, inspirações. Você busque a sua inspiração, quando chama o seu coração, e tenha em mente que um dos maiores propósitos da educação é transformar as realidades. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.